sobre mim e minha mãe, que fez algo errado comigo, mas no final descobriu-se que ela estava absolutamente certa. Eu já tenho 12 anos, mas minha mãe ainda acha que eu sou uma garotinha. Se eu cometo um pequeno erro, ela me critica dizendo que eu me comporto como uma criança. E depois disso, ainda quer que eu fale com ela. Bem, nós conversamos uma com a outra, é claro, mas quando minha mãe me pede para lhe contar meus segredos, fico muito irritada. Eu tenho uma pessoa com quem compartilho meus pensamentos e problemas. É uma das minhas amigas, o nome dela é Mary. Você sabe, somos totalmente inseparáveis, assim como irmãs, e não há segredos entre nós. Na verdade, foi a Mary quem me arrastou para essa história. Durante aquele dia, tivemos uma aula de literatura juntas, e a Mary estava completamente dominada por algo em seu smartphone, tanto que nem percebeu que a professora estava falando com ela. Então, a professora ficou brava e tirou o telefone dela até o final da aula. A Mary estava ansiosa pelo final da aula e mal esperou por uma pausa para pegar meu telefone emprestado. Bem, Mary é como uma irmã para mim, mas meu telefone? É difícil imaginar algo mais pessoal do que isso. Acabei concordando, mas só se ela me explicasse por que precisava tanto dele. Mary respondeu que me contaria tudo, mas apenas se eu prometesse não rir. Claro, eu concordei. Então, ela me contou que há cerca de uma semana recebeu uma carta de uma bruxa. Uma bruxa verdadeira. Eu não achei isso engraçado. Realmente pensei que minha amiga estava ficando louca. Bem, ela explicou que não estava ficando louca e que não era idiota o suficiente para acreditar em alguém que apenas assina uma carta como bruxa. Mas ela ofereceu uma consulta de vidência e adivinhação para Mary, absolutamente gratuita e online. Mary não acreditou nela, mas ficou curiosa sobre o que ela poderia dizer. Passado ou presente? A bruxa perguntou, e Mary escolheu seu passado. A bruxa ficou em silêncio por algum tempo, e então contou a Mary algumas coisas que não tinha como saber. Por exemplo, a mãe de Mary é inglesa e ainda é cidadã britânica. Não é nenhum segredo, mas a família de Mary não fala sobre isso. Mary ficou um pouco atordoada e sem saber o que fazer depois, então pediu à bruxa que lhe dissesse algo sobre o futuro. E naquele momento, a professora confiscou seu smartphone. Fiquei muito intrigada e perguntei para minha amiga se eu podia participar da conversa. A bruxa não se opôs e logo fez uma previsão para nós duas. Ela disse: "A surpresa que estão preparando para alguém querido para vocês será estragada por razões que estão fora de seu controle." Nós ficamos chocadas. O problema é que estávamos mesmo preparando uma surpresa para o aniversário do irmãozinho dela. Iríamos levá-la ao parque de diversões. Decidimos apenas esperar e ver se era uma piada ou se a bruxa da internet era realmente uma bruxa. E ela não estava errada. No dia do aniversário do irmão da Mary, havia previsão de tempestade e o parque estava fechado. Então, Mary e eu agora acreditávamos nos poderes mágicos dessa estranha. E felizmente a bruxa prometeu nos ajudar a realizar nossos sonhos mais profundos. Mas nós tínhamos que fazer exatamente o que ela nos dissesse. E é claro, ninguém deveria saber que estávamos realizando um ritual, caso contrário, a magia falharia. De bom grado, prometemos a ela manter tudo em segredo. O ritual envolveu algumas boas ações que Mary e eu tínhamos que fazer. Seus sonhos só se tornam realidade se você for uma boa pessoa. A primeira tarefa foi dar uma nova vida a uma coisa antiga. Fui procurar algo que servisse no porão, mas minha mãe é tão minuciosa. Para tudo o que considerava sem utilidade, eu não conseguia pensar em nada melhor do que pegar uma garrafa de plástico e fazer uma flor com ela. A bruxa repetiu várias vezes que nós tínhamos que fazer tudo exatamente como ela dizia, caso contrário, nada aconteceria. E só por garantir segurança, eu pintei minha flor de plástico. A bruxa disse que as energias estavam começando a se alinhar, o que significava que estávamos fazendo tudo certo. Mas agora, para realizar a segunda parte do ritual, tínhamos que nos abster de comer carne e doces por uma semana. Eu tenho que admitir, isso foi muito mais difícil do que fazer uma flor com uma garrafa de plástico. Mas Mary e eu estávamos determinadas, então completamos com sucesso essa parte também. E então a bruxa nos disse que merecíamos receber as instruções finais para completar o ritual. Eu estava pronta para algo realmente assustador, mas descobrimos que precisávamos levar para um local remoto e especial uma caixa com algo valioso para os adultos que haviam perdido sua crença em magia e achavam que o dinheiro é mais valioso que os sonhos. Poderia ser dinheiro ou joias de ouro. Teríamos que enterrar essas peças de valor a fim de libertar a energia da realização de nossos sonhos. Claro, Mary e eu estávamos com medo de que nossos pais descobrissem e nos castigassem.
Mas o ritual tinha que ser completado. Quando minha caixa estava cheia de itens valiosos e eu estava pronta para fugir de casa, minha mãe de repente pegou minha mão e me disse que sabia de tudo. Eu estava morrendo de medo, mas ela disse que não ia me punir, só queria me impedir de cometer um grande erro. Acontece que ela havia notado que eu estava me comportando de maneira estranha, não comendo minhas comidas favoritas, cortando garrafas plásticas, mesmo que eu nunca tivesse gostado de fazer artesanato. Minha mãe viu que algo estava me incomodando, mas ela não podia perguntar, porque sabia que eu nunca lhe contaria a verdade. E então pegou meu telefone. Meu telefone! Eu estava ficando furiosa e estava prestes a fazer uma cena, mas minha mãe disse: Ouça, Christy, essa bruxa não é uma feiticeira, ela é uma fraude. E então ligou o nosso computador. Ela me mostrou todas as postagens de Mary sobre o incrível parque de eventos do aniversário de seu irmão, e que havia uma grande possibilidade de uma tempestade naquele dia. Ela me mostrou a página pessoal da mãe de Mary, que postava muito sobre a vida social e cultural na Grã-Bretanha. E a mesma coisa foi para tudo o que havíamos discutido com a bruxa. Mamãe me disse que toda a mágica que estava sendo prevista pela bruxa foi simplesmente descoberta e explorada com base nos perfis de nossas famílias na internet. Eu estava arrasada. Acontece que eu quase roubei minha família porque fui enganada como uma criança. E minha mãe acabou de me salvar de uma grande vergonha. Sim, ela se intrometeu na minha vida privada, mas eu não podia ficar com raiva dela. E ela também prometeu não fazer isso no futuro. Mas só se eu começasse a compartilhar meus problemas com ela. Nós entramos no carro da minha mãe e fomos para a casa da Mary. Eu conversei com a minha amiga enquanto minha mãe falava com a mãe dela. Depois disso, chamamos a polícia. Juntamente com as autoridades, concordamos que ainda iríamos enterrar as caixas e depois disso eles montariam uma emboscada para pegar a bruxa fraudulenta. E sabe de uma coisa? A poderosa bruxa se revelou um homem gordo de meia idade que chegou ao local remoto com uma pá de jardim. Depois disso, lembrei pelo resto da minha vida que você não deve confiar em estranhos na internet. Compartilhe aqui se seus pais já leram o que você escreveu no seu smartphone. Houve uma boa razão para isso?